Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, produzido na Inter-Relação, Comunicação e Educação da pós-graduação da FAI. Semanalmente apresentamos temas relacionados a 4 grandes áreas do conhecimento: Direito, Educação, Tecnologia, Engenharia e Negócios. Assim, vocês também poderão enviar temas e perguntas e sugestões para a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/diálogosacadêmicos. Escolhemos os temas enviados pelos convidados e também pela comunidade acadêmica. E os nossos convidados também são profissionais, especialistas no tema que abordaremos, que dialogaremos no programa, que são indicados também pela comunidade acadêmica. Hoje abordaremos a área de educação e o nosso tema, formação profissional do profissional da educação. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje está na área de educação e vamos abordar o tema formação continuada do profissional de educação. Para tanto, chamamos convidados especialistas no assunto que estão conosco aqui no estúdio. Logo à minha frente, nós temos a professora Cleamara Rey Félix. Muito bem-vinda, retornando ao programa Diálogos. Obrigada, Regina. A professora Cleamara, que é professora e coordenadora da pós-graduação da FAI, é mestre em Administração em Recursos Humanos, tem especialização em docência, em docência e gestão educacional, é analista de desenvolvimento organizacional do Instituto Municipal de Administração Pública e também é professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação da FAI. Mais uma vez, muito bem-vinda, professora. Ao lado da professora Cléa, nós temos a professora Juliana Bolfi. Muito bem-vinda, retornando também ao programa Diálogos. É um prazer. A professora Juliana Bolfi, mestre em Educação, professora e coordenadora da pós-graduação da FAI e também é professora da graduação dos cursos de Letras e Pedagogia, orientadora e avaliadora dos trabalhos de conclusão de curso na modalidade à distância da FAI. Muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Logo aqui ao meu lado, nós temos o professor Alexandre Weiler. Tudo bem, Alexandre? Também retornando ao programa Diálogos. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação. Então, o professor Alexandre é doutorando e mestre em administração e também tem MBA, não é, professor Alexandre, em marketing e gestão de negócios, é professor e coordenador de cursos de pós-graduação, além de consultor. Muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado. Bem, neste primeiro bloco, nós faremos uma introdução de maneira geral sobre a formação continuada do profissional em educação no nosso contexto atual. Então, os nossos convidados serão perguntados para que nos façam essa abordagem geral e que também coloquem para nós com relação às políticas públicas, como está a demanda, a implantação, a dificuldade de acesso de alguns participantes, de alguém que gostaria de participar de cursos de pós-graduação. Professora Mara, como você vê o cenário atual de formação continuada aos profissionais de educação? Em relação à pós-graduação. Em relação à pós-graduação. Em relação à pós-graduação. Muito bem. Eu gostaria de fazer um pouquinho de história, rapidamente. Quando eu comecei a trabalhar na FAI, em 1986, para entrar em um curso de pós-graduação, era necessário fazer uma prova. Havia uma prova curricular também, passavam por um teste curricular, além de entrevistas. E sempre era uma expectativa muito parecida com aquela expectativa dos vestibulares. Atualmente, eu penso, continua a ser de extrema importância a formação continuada. No entanto, o que tem acontecido, não somente com a área da educação, mas como em todas as áreas.
por modelos da administração científica, talvez, ou por necessidades diferenciadas, já que existe uma demanda tão grande em termos de especialidade e adequação às novas tecnologias que aí vêm surgindo, as pessoas, a demanda pela pós-graduação e pela educação continuada passa a ser muito maior. No entanto, isso, na minha maneira de ver, em um determinado momento passa a ser algo generalizado. As pessoas saem hoje do ensino superior e praticamente logo após, elas já pensam em fazer uma pós-graduação. Eu acho isso muito importante. Porém, eu acho que é importante rever a forma como isso vem sendo feito. Porque a pós-graduação hoje, ela deve trazer um diferencial para a formação do indivíduo, para a prática profissional do indivíduo, em relação aos seus objetivos de vida e, consequentemente, também aos seus objetivos profissionais. E isso nem sempre acontece. Na educação, na FAI, nós temos hoje 7 cursos, são 7 cursos de pós-graduação. Ali na vinheta aparecem 6. Sim. Além desses 6, nós vamos lançar hoje um curso em parceria com o Bom Jesus, que é o curso Educação e Prevenção às Drogas. Esse curso, ele nasce de uma demanda que é uma demanda de sociedade. Não é nem uma demanda de necessidade de melhoria profissional, é uma demanda de sociedade. E na minha maneira de ver, eu acho que as pessoas que procuram o curso de pós-graduação, elas devem pensar principalmente nessa perspectiva, melhorar como pessoa, melhorar como profissional, para melhorar a nossa qualidade de ensino. E, infelizmente, nem sempre isso acontece. Hoje em dia, existem cursos de pós-graduação das mais diferentes formas, dos mais diferentes caminhos, e, ironia, os cursos EAD hoje, que mais são ofertados, são exatamente os cursos na área da pedagogia. Pedagogia que tem uma formação, uma grade curricular muito deficiente, existe um debate muito grande em relação a isso, e as pessoas vão e fazem, pensando mais numa possibilidade de ascensão profissional, numa possibilidade de melhorar financeiramente. E pensam muito pouco, até que ponto tudo isso é feito para melhorar a qualidade da educação, que apesar dos grandes esforços do atual governo, eu sou grande admiradora do que vem sendo feito, a gente sabe que o nosso país, o nosso Brasil, em termos de mundo, ele está muito mal em educação. Então, eu vejo a questão da necessidade de formação profissional do educador, mais nesse sentido, uma formação mais preocupada com a qualidade da educação e não aquela formação porque eu quero ter um curso aqui, porque eu quero fazer um mestrado, porque isso vai me dar status, etc, etc, etc. Então, eu acho que tem que se pensar mais do que nada na qualidade, tanto dos cursos de graduação, como principalmente nos cursos de pós-graduação. E que nós abordaremos mais para frente no segundo e terceiro bloco, justamente essas questões, Quais são os cuidados que os interessados em fazer uma pós-graduação deverão tomar no momento da escolha da pós-graduação. Professora Juliana, então, como é que você faz a leitura, já que é a coordenadora de leitura e produção de textos da pós-graduação da FAI, como você faz a leitura desse cenário na procura da pós-graduação? Bom, eu gostaria de citar aqui um exemplo de uma pesquisa que eu li recentemente, que ela foi feita pela Fundação Carlos Chagas, encomendada pela Fundação Vitor Civita. Foi em junho de 2011, e essa pesquisa, cujo tema é educação continuada, e ali são analisadas as modalidades das pós que são ofertadas em muitos municípios e estados brasileiros. E uma coisa bem interessante que foi apontado, que a professora Mara já comentou, é que nós temos, lá eles elencam 2 visões em relação à pós.
então a especialização, a educação continuada. E a primeira delas é uma visão bastante arraigada no que diz respeito em procurar, né, uma especialização, uma educação continuada para fechar certas brechas, né, que a nossa formação inicial deixou. E muitas vezes, né, o professor ele chega, né, com essa ideia de que novas práticas sejam sido colocadas, né, sejam citadas, mas ele vai com aquela ideia de deficiência. E a segunda visão, que é uma visão que nós já vislumbramos, né, na FAI principalmente, é a visão de uma... como as mudanças são constantes, a sociedade é dinâmica, a educação, sendo uma instituição social, precisa acompanhar, e essa segunda visão é justamente, né, de procurar uma educação continuada para aprimorar conhecimentos. Né? Então, após a educação continuada nesse viés, né, ela passa a ter uma credibilidade maior. E aí nessa pesquisa aparece a fala do professor Hargreaves, que ele fala justamente do papel do professor, né, que para quem? O que ele ensina e a quem ele ensina. E ele fala que numa formação continuada, 3 elementos são cruciais e não podem ser deixados de lado. A ética, a política e o aspecto emocional. Então, quando ele fala nessa questão ética, entra justamente a ideia do professor, né? O bom senso do comprometimento e desenvolvimento do aluno, da formação daquela pessoa. A política, que eu achei assim, eu acho uma das mais relevantes, é que os professores, né, das mais diversas áreas, eles precisam perceber que o que eles ensinam na escola não pode ser somente para a escola, mas tem que ser uma situação social. E aí o que acontece? O próprio professor tem dificuldades em se posicionar criticamente diante dos diversos textos, dessas múltiplas linguagens nas quais nós estamos expostos. E a última, que é o aspecto afetivo, é justamente, ele vai buscar uma pós e ele precisa encontrar lá ferramentas, né? Ele rompeu um paradigma, ele foi buscar uma profissionalização, um aperfeiçoamento. Então, com isso, ele sai, né, daquela zona de conforto e ele se disponibiliza, né, a rever as suas práticas. Porém, né, o que nós mais encontramos ainda, como a professora comentou, são aquelas pós ainda, como na própria pesquisa aponta, tamanho único e unissex, né, ou seja, para todos os profissionais de um modo geral. Para todos os profissionais de um modo geral e também padronizadas e num pacote fechado, Isso. Não é? Durante um determinado tempo, um determinado período, com formação aligeirada, no sentido apenas de busca pelo certificado para conquistar um avanço, seja na carreira, se for funcionário público, ou então uma titulação para ingresso em determinado local, para ocupação de uma determinada vaga, sem se preocupar justamente com o que as professoras já estavam citando para nós, com a qualificação e com o aperfeiçoamento mesmo numa determinada área. Mas os cursos de pós já colocam muito para nós, é uma especialização. Então, o que se pretende, o objetivo é que o profissional seja especialista em determinada área do conhecimento. Como você vê essa questão, Alexandre? Eu acompanhava aquilo que era colocado pelas professoras e realmente eu sou partidário ou concordo com o que vocês passavam. Hoje a parte de pós-graduação, assim como a de graduação, ela passa quase por um momento de crise, né? Recentemente vários meios de comunicação trouxeram uma matéria, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo. O título variava, mas em suma o conteúdo era mais ou menos o mesmo. Era o império dos diplomas, né? Falava-se que o ensino superior ele efetivamente tomou conta do mercado, o número de pessoas graduadas ou pós-graduadas ele realmente disparou, mas que a qualidade desse ensino ou do aproveitamento ou dos conteúdos ou das competências ou das expertises desenvolvidas, ele realmente não acompanhou isso na mesma proporção. Na pós-graduação, isso às vezes, essa crise ela é bastante forte também da maneira como já foi evidenciada, né? E aquilo também que a professora Regina colocava, né? Poxa vida, muitas vezes a pessoa termina uma graduação
e ela se depara com uma possível futura oportunidade de trabalho, ou ela olha o plano de cargos e salários da empresa dela. Sim. E ela descobre que se ela tiver uma coisa chamada pós-graduação, ela efetivamente poderá ser promovida mais rapidamente, conseguir um salário melhor, ou trocar de empresa ou de posto em condições mais vantajosas. Então ela volta para o mercado educacional buscando quem irá lhe prover essa coisa chamada pós-graduação ou canudo de pós-graduação no menor tempo, no menor esforço e no menor custo. E isso às vezes é um problema muito sério, né? Porque as pessoas se deparam apenas com processos caça-níqueis ou cursos caça-níqueis, perdem o seu tempo e perdem boa parte às vezes de um investimento financeiro. E não levam em conta muitas vezes que aquele primeiro item, que é tempo, é ainda mais importante do que o aspecto financeiro. Por outro lado também, esse é um lado da moeda, né? Por outro lado também vejo com muito respeito quem resolve buscar um curso de pós-graduação pelos motivos corretos. Porque essa pessoa ela está buscando se aprofundar, ela está buscando se especializar, ela está buscando entender o chamado dos tempos, né? As nossas gerações nasceram para estudar e nós iremos estudar até o último dia das nossas vidas. E um curso de pós-graduação ele vem responder também a isso. E como a professora Regina também falava, complementando o que já foi colocado, efetivamente uma especialização é um mergulho naquilo ou naqueles temas, naqueles conteúdos que mais lhe chamam a atenção, ou que mais demandam a sua atenção, ou que dão um direcionamento maior para a linha que você já inaugurou com a sua formação anterior. O interessante de uma pós-graduação é que justamente lá na graduação você estava num grupo maior. Você tem um corpo de disciplinas, um corpo de matérias, supostamente, que você não tem muito controle sobre ele, né? Você até optou